Você é um fracasso. Você não vale nada. Tudo que você faz é errado. As suas atitudes, você não percebe? Vale a pena viver como você está vivendo? Você está sozinho neste mundo. As pessoas não te valorizam. As pessoas não se importam com você. As pessoas, elas não te amam. Essas são algumas das frases ditas pela depressão aos nossos corações. E hoje eu quero falar desse tema difícil de se lidar e de conversar, que é a depressão. A depressão é um sofrimento inexplicável. É um estado incapacitante que tem afetado milhões de pessoas a cada ano. Segundo pesquisas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas têm sofrido com a depressão. Nós que somos brasileiros, será que somos um país feliz? Segundo a pesquisa também da OMS, 5,8% dos brasileiros sofrem com a depressão. Trazendo aqui para o Japão, onde eu moro. Aqui, segundo pesquisas do governo japonês, 6,7% das pessoas sofrem com depressão. Isso quer dizer que a cada 15 japoneses, um está sofrendo com a depressão. A depressão, ela causa um enorme sofrimento emocional. Ela interfere no nosso dia a dia, nas pessoas ao nosso redor. Ela pode prejudicar as nossas famílias, ela prejudica o desempenho no trabalho. Ela aumenta o risco de doenças somáticas e, em certos casos, pode levar até mesmo ao suicídio. Então, ouça comigo o que é depressão, suas causas, sintomas e como nós podemos lidar a respeito deste tema. Meu nome é Everton Miyazaki e fique comigo até o final deste podcast. Primeiramente, eu quero falar da diferença entre tristeza e depressão. A tristeza e a depressão, por mais que elas guardam alguma semelhança entre si no que diz respeito aos sintomas, a sensação de desamparo, a falta de entusiasmo, o sentimento de impotência diante de alguma coisa que aconteceu na vida, a vontade de chorar, entre outras coisas, é muito importante nós falarmos dessas diferenças, porque elas têm diferenças de intensidade, de duração. A tristeza é uma reação comum na vida do ser humano, é algo comum que acontece durante toda a sua vida. Nós nos sentimos tristes quando não passamos numa prova, não jogamos bem num jogo e perdemos. Nós sentimos triste quando somos demitidos do emprego que nós gostamos. Ficamos tristes por não estarmos perto das pessoas que nós amamos por questão da distância. Quem está aqui no Japão entende muito bem disso, da tristeza de ficar longe de parentes que estão no Brasil, de familiares, de avós, de pais e mães. Isso são tristezas comuns na vida do ser humano. Então, se você se sente triste por uma perda, saiba que isso é tão normal na vida do ser humano quanto sangrar quando sofremos um corte. A depressão não é fácil de definirmos, mas do ponto de vista clínico, a depressão ela é um sofrimento muito mais intenso. A depressão ela é um sofrimento muito mais prolongado do que o normal. Se nós pensarmos nesses dois primeiros pontos, que é mais intenso e mais prolongado, alguns especialistas, alguns pesquisadores vão dizer que a tristeza ela dura entre 4 a 2 semanas. Já a depressão ela pode durar meses ou até anos. A depressão, ela revela a nossa angústia, uma autodesvalorização, desmotivação, que podem se prolongar por meses e até anos. Isso compromete a vida pessoal, social, profissional e até familiar do deprimido. Mas então, como saber que eu estou deprimido? Quais são os sintomas das pessoas que estão deprimidas? Podemos citar várias, como por exemplo, os sintomas relacionados ao humor. Os sintomas relacionados ao humor é como a tristeza muito mais profunda do que o normal, muito mais prolongada do que o normal. A emotividade por qualquer coisa, ela chora, ela se sente de um sentimento muito mais intenso e diferente do que ela sentia. Esta angústia, ela se irrita muito mais fácil, ela tem uma desmotivação. No seu humor está muito para baixo. Os sintomas que nós podemos dizer que são aqueles sintomas cognitivos como o baixo rendimento intelectual,
a falta de fé, o sentimento de abandono, rejeição, assuntos constantes sobre a morte. Ela sempre se sente inferior aos outros, abaixo autoestima, essa autoimagem dela é sempre negativa. Ela sempre vai olhar para ela: nossa, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo fazer nada. Esse pessimismo, e tudo isso leva a uma desvalorização da vida, porque ela se sente culpada por estar vivendo, e isso leva ela a ter as ideias de suicídio. Isso são sintomas cognitivos que pode estar acontecendo na vida das pessoas. Agora, aqueles sentimentos, aqueles sintomas mais somáticos e corporais, como ela tem insônia, ela não consegue dormir, ou ela dorme demais, ela come pouco ou ela come demais. É esse extremo um do outro, sabe? Ela não consegue ter uma vida equilibrada. Ela está com sono demais ou ela está sem sono. Ela está com fome demais, come demais ou não come nada. Esse extremo, para um lado, faz ter esses sintomas somáticos. Também nós podemos ver na expressão corporal da pessoa. Ela sempre está de cabeça baixa, está com aquela coluna curvada, ela não quer olhar nos olhos de ninguém, ela sempre vai fazer as coisas para ninguém perceber ela sempre se esconde no meio da multidão. Isso faz com que ela tenha aqueles sintomas da vida social que nós podemos ver. É o isolamento, o desinteresse pelos estudos, o desinteresse pelo trabalho, o desinteresse por viver. São muitos sintomas que nós poderíamos estar falando e falando, que é muito difícil dizermos o que é ou o que não é. Sim, Everton, eu entendi todos os sintomas, é visível, é fácil de identificar, mas o que levou essa pessoa a ficar deprimida? O que levou essa pessoa a ter a depressão? Há várias causas que nós podemos aqui listar, mas vamos listar apenas 3. A questão genética, primeiramente. Estudos indicam que se o seu familiar, alguém da sua família próximo de você, seus pais, irmãos, sofrem com a depressão, a suscetibilidade de você desenvolver a depressão, ela está em quase 40%. Então, é muito fundamental você estar de olho nas pessoas em volta, pois isso pode ser algo genético, passado de uma geração para outra. A questão também é bioquímica cerebral. Há evidências de deficiência de substâncias cerebrais chamadas de neurotransmissores, mas simplificando, seria uma coisa que leva à felicidade para o seu cérebro. E isso faz a pessoa ela sofrer várias questões hormonais dentro de si, alterações hormonais que fazem com que ela se sinta deprimida dentro de si. Mulheres que sofrem com a depressão pós-parto, pois ela sofreu uma alteração muito grande nos seus hormônios. Isso faz com que a pessoa ela entre em depressão. Uma doença pode levar uma pessoa a entrar em depressão. Um câncer pode levar ela a entrar em depressão por essas questões hormonais, bioquímicas cerebrais, que tudo envolve. É uma questão muito mais fisiológica, chamado também de depressões biológicas, ok? E há também eventos vitais. Eventos vitais, nós queremos dizer coisas que acontecem na vida da pessoa que podem levar ela à depressão, como o divórcio, a separação de um relacionamento longo, o desemprego. Por exemplo, aqui no Japão, um dos eventos vitais que levam as pessoas mais a entrar em depressão é a questão do bullying, que nós chamamos de Ijime. Muitos sofrem com isso desde a sua infância, desde quando era pequeno. Isso faz a pessoa ela entrar em depressão muito fácil. Então, entre 12 a 30 anos aqui no Japão, são as pessoas mais deprimidas. E quase 60% delas sofreram Ijime, ou sofreram o bullying durante a sua infância. Isso faz tornar ela suscetível a entrar em depressão. Pesquisas também apontam que o abuso de álcool e o uso de drogas fazem as pessoas entrarem em depressão. E pior, pessoas que estão deprimidas usam álcool e drogas para fugirem da depressão. O uso de drogas, na maioria das vezes, ocorre na vida de um indivíduo que acumula problemas não resolvidos dentro de si. São feridas emocionais que a pessoa ela não pode superar sozinha, então ela vai buscar ajuda em o quê? Em álcools e drogas. E isso fazem a pessoa a entrar num quadro depressivo. A pessoa fica deprimida
muito mais do que as pessoas que não usam álcool ou droga. Quantos de nós já não viram histórias de pessoas que abusaram do álcool e usaram drogas ilícitas por causa de momentos tristes que elas passavam na vida, problemas emocionais, uma separação, um divórcio, e elas vão encontrar ajuda, vão buscar ajuda em drogas e álcool. Quantos famosos já não vimos nas televisões, nas reportagens, por ganhar muito dinheiro, mas sofrerem emocionalmente, usam drogas e bebem e abusam do álcool de uma forma que fazem elas entrarem na depressão. Ouvimos muitas histórias. Mas então, Everton, quando buscar ajuda profissional? Quando buscar ajuda profissional? Nós sabemos que o ser humano, ele passa por momentos difíceis na vida, experiências nada agradáveis, mas isso é normal, as frustrações são inevitáveis. O problema surge quando a tristeza se torna intensa e prolongada, prejudicando a vida pessoal, social, profissional e familiar. Nos casos mais brandos, como a depressão leve, a pessoa ainda consegue buscar ajuda ou alguém com quem possa compartilhar o seu sofrimento, através de conselho de amigos, através de conselhos de pessoas que ela ama e que amam ela pode vencer o sofrimento, essa depressão leve. Normalmente ela recorre aos amigos, a líderes religiosos, a médico ligado à família, entre outras. Agora, a situação mais preocupante é quando surge a depressão intensa, duradoura, que leva a pessoa a se isolar do mundo, a se isolar das pessoas. Ela não quer ter contato com ninguém, ela se sente no fundo do poço, no meio de uma escuridão, e ela não quer compartilhar e não quer ajuda. Então ela entra numa depressão tão intensa, mas tão forte, que ela não consegue sair do fundo do poço, não consegue buscar ajuda. Então cabe à família a buscar ajuda, cabe à família a buscar médicos, profissionais que possam ajudar uma pessoa que está no fundo do poço. Não é porque ela não deseja, é porque ela não tem forças para lutar contra a depressão. Isso cabe aos amigos próximos a lutarem por ela. E uma pessoa que busca a ajuda por si só, um deprimido que busca ajuda por si só, ele não está buscando ajuda somente para si. Ele está dando a oportunidade aos seus amigos, seus familiares, as pessoas que amam, a ajudarem também. Mas não é uma tarefa fácil. Uma das tarefas mais difíceis no campo da saúde física e mental é ajudar quem não quer ajuda. A resistência do deprimido em auxiliar ou buscar auxílio dos seus familiares ou profissional pode ter vários motivos. A pessoa ela pode recusar ajuda por não se sentir ou não reconhecer que está deprimida. Ela tem medo de assumir a sua própria fraqueza. Por isso precisamos estar atento a todos os sintomas e a todas as causas que podem ter levado essa pessoa a entrar em depressão, ou se você acha que alguém próximo a você está entrando em depressão, você precisa conversar com ela, estar ao lado dela, dizer para ela que tem percebido algo diferente, algo mais triste, e também escutar a pessoa, escutar a queixa da pessoa deprimida, evitar comentários que banalizam assim, o sofrimento da pessoa, falar, isso aí é normal, evitar essas tais palavras, depressão é coisa de pessoas fracas. Essas palavras podem afetar uma pessoa e ela pode entrar em mais nessa depressão intensa e mais prolongada. Por isso nós devemos tomar cuidado com qualquer palavra que nós pronunciamos. Devemos tomar cuidado com qualquer atitude que nós tomamos. Se nós não conseguimos nos delicadamente a conversarmos a respeito deste assunto, precisamos buscar ajuda profissional. Pessoas que estão lá para nos ajudar a ajudar as outras pessoas, pois é fundamental nós amarmos o nosso próximo. É fundamental percebermos quando alguém próximo de nós está sofrendo por alguma doença, por alguma causa da vida, uma perca de alguém, um luto, uma perda de um relacionamento duradouro, um divórcio, qualquer coisa social que afetou a vida dela, ou uma doença, ou uma coisa muito mais genética ou hormonal, é necessário nós estarmos de olho e observar cada detalhe. Se ela está se isolando das pessoas, ela não quer mais conversar com ninguém, não quer ter amizade com ninguém,
é necessário nós, como pessoas que amamos uns aos outros, ajudar essas pessoas a não entrar em depressão e a mostrar para elas que há um futuro melhor, que elas podem vencer isso, que elas podem superar isso. Isso é fundamental para nós que vivemos neste mundo, ajudarmos uns aos outros. A depressão tem sido a causa de 80% dos suicídios aqui no Japão. Não é fácil falarmos sobre a depressão em um país que está sempre envolvido com a questão de suicídio e depressão. Sabemos que brasileiros que vivem no Japão sofrem muito com a depressão, por estar longe de parentes, estar longe de amigos, estar longe das pessoas que amam. Essa distância cultural, distância da língua, faz a pessoa ficar isolada, não querer conversar, não querer se abrir. Então, no próximo podcast, fique atento que eu estarei fazendo uma entrevista com um amigo meu, Vitor Honda, do podcast No Japão. Eu fiz uma entrevista falando sobre a comunidade brasileira e as pessoas que sofrem com depressão, os brasileiros que sofrem com depressão aqui no Japão. Fique atento aos próximos podcasts. É isso aí. Meu nome é Everton Miyazaki e eu gravo esse podcast para toda a comunidade brasileira no mundo inteiro. Você pode estar nos seguindo nas redes sociais, no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, no meu Facebook ou no canal no YouTube. Fique à vontade, é só procurar Everton Miyazaki que vocês acham nas principais plataformas. Deus vos abençoe. Sayonara!